dia, meus irmãos e irmãs na fé. Neste 7º domingo após Pentecostes, saúdo-vos com uma palavra bíblica do profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 11, onde Deus diz: a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus, assim diz a Bíblia, é viva e eficaz. Quem ouve, aceita, pratica a palavra do Senhor tem a vida. Que também em nós a palavra do Senhor possa prosperar, que encontre em nós corações abertos e atentos ao ensino de amor do nosso Deus, que deseja a salvação para mim e para você. Amém. Queremos lembrar também, e é muito importante dizer isso, que nós não estamos nos reunindo, mesmo que à distância nos encontrando, somente por nós mesmos. Nós o fazemos por causa da fé que nós temos no nosso Deus. Por isso, importantíssimo dizer em nome do triuno Deus, o nosso Deus que é Pai, Criador e mantenedor de todas as coisas, que é Filho, o nosso Salvador, Jesus Cristo, que é também Espírito Santo, que permanece conosco, nos ensina a ser trigo em meio ao joio, em nome deste Deus de amor, triuno Senhor sobre as nossas vidas. Nós queremos celebrar este culto em honra e em adoração ao Deus da nossa salvação. Amém. Convido para cantarmos juntos o hino Vem, esta é a hora da adoração, que possamos adorar ao nosso Deus com todo o nosso coração. Confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Como estás para adorar, vem, assim como estás diante do Pai, vem. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá.
também convido para que possamos nos colocar diante do Senhor, confessando também os nossos pecados. Deus, nosso Senhor amado, Tu és Deus sobre todas as pessoas. Convidamos para que seja Deus nas nossas vidas, mostrando-nos sempre de novo o caminho correto que nós devemos ter na nossa vida, que nós devemos buscar. Por isso, Senhor querido, convidando para que Tu faça morada em nós, para que Tu modifique o nosso ser, queremos também nos colocar na Tua presença, dizendo, Senhor, quantas vezes durante estes últimos dias temos sido falhos para contigo e assim também para com o nosso próximo. Por isso, queremos reconhecer e pedir, Senhor, tem misericórdia de nós, porque pecamos e falhamos, Senhor. Mais uma vez, desperdiçamos as oportunidades de amar a Ti e de Te servir na vida do nosso próximo, na vida, Senhor, das pessoas que estão ao nosso redor. Perdoa cada um de nós, Senhor, naquilo que cometemos em palavras, em pensamentos, em ações e que Tu certamente, ó Deus, se desapontou conosco. Perdoa, ó Deus, as nossas dívidas, perdoa, Senhor, os nossos pecados. E assim, querido Senhor, não como graça barata, mas nos ajuda a viver, Senhor, para Ti, perdoando-nos, dando-nos a paz, um novo recomeço, onde nós possamos aproveitar da melhor maneira este perdão que Tu nos concede. Ajuda-nos, Senhor, ilumina-nos e derrama sobre nós sempre de novo o Teu Espírito Santo. Mantém o Teu Espírito Santo nas nossas vidas, ó Deus, para que o pecado não tenha poder sobre nós. Ajuda-nos, Senhor, a ser mais fortes. Não permita, ó Deus, que a fraqueza, que o pecado possam corromper aquilo que Tu quer realizar na nossa vida. Nós colocamos tudo diante de Ti, na certeza, Senhor, de que em Ti nós somos fortes, porque Tu és conosco e assim queremos seguir. Pedimos, clamamos a Tua misericórdia, em nome do Salvador Jesus. Pedimos o Teu perdão, em nome do nosso Salvador eterno, que se entregou na cruz do Calvário, justamente para purificar a cada um de nós. Amém. E o amor de Deus é isto, diz a palavra do Senhor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o Seu Filho para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. Conforme 1 João, no capítulo 3, o versículo 10. Fundamentados nesse amor, podemos confiar no perdão do nosso Deus, que nos é concedido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido para adorarmos ao nosso Deus, aquietarmos o nosso coração frente ao perdão e à paz que Ele nos dá, cantando o hino A um Lugar. Descanso em Ti, há um lugar de refrigério em Ti, há
para pedirmos ao Senhor que abra os nossos corações antes de ouvir sua palavra. Oremos. Jesus bondoso e misericordioso, obrigada pelo teu perdão e teu amor revelados a cada um de nós, quando com sinceridade nos colocamos na tua presença. Que assim, Deus querido, possamos seguir firmes e que neste momento, Senhor, tua palavra preencha o espaço, o vazio que muitas vezes há em nós. Que a tua palavra ocupe o lugar do pecado e que esta palavra nos oriente a seguir firmes contigo e o pecado não ter mais poder sobre as nossas vidas. Instrua-nos, Senhor, inspira-nos através do teu Espírito Santo. Nós colocamos tudo diante de ti, agradecidos, Senhor, também pelas bênçãos que sempre de novo tu derramas sobre as nossas vidas. Queremos neste momento aquietar os nossos corações. Fala, Senhor, queremos te ouvir. Oramos em nome do Salvador Jesus. Amém. Queremos ouvir do texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículo 24 ao 30. A parábola do joio. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: O Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: O Senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: Não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresça junto até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois, juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Irmãos e irmãs na fé, Jesus usa a imagem de alguém que semeia joio de propósito no campo de outro. Essa imagem não é de nenhum ponto de vista um mero produto da imaginação de Jesus. Acontecia, de fato, em algumas ocasiões. Logo, na Palestina, as imagens que aparecem nesta parábola contada por Jesus eram muito claras e conhecidas para todos os ouvintes. O joio era uma das maldições contra as quais o agricultor que cultivava trigo devia lutar, fosse em razão de o joio ter sido lançado por um inimigo em meio à plantação de trigo, fosse por ter crescido naturalmente em meio a essa plantação. No começo, o joio é bem semelhante ao trigo e por isso muito difícil de ser distinguido. O joio e o trigo são tão semelhantes que os judeus chamavam o joio de trigo bastardo, porque acreditavam que era uma espécie de trigo que não havia se desenvolvido bem. Nesta imagem, nós temos o joio e o trigo, ambos verdes. Certamente seria bem difícil distinguir em meio a uma plantação verde qual é joio e qual é o trigo. No entanto, quando ambos crescem e amadurecem, como vemos nesta segunda imagem, não é tão difícil diferenciá-los, mas a essa altura as raízes do trigo e do joio se misturam de tal maneira que não se pode arrancar um sem arrancar também o outro. Por isso, é necessário que cresçam juntos
até o momento da colheita. Chegada a colheita é momento, então, de separá-los. Isso é preciso porque o grão do joio se torna tóxico em razão de um fungo que se instala nele. E ele pode provocar enjoos e náuseas e também um efeito narcótico para quem o ingerir. Até uma dose muito pequena tem um gosto amargo e desagradável. Agora, pensemos nessa imagem, refletindo sobre a nossa vida, sobre a nossa fé. No Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículo 36 ao 43, Jesus mesmo já nos explica quem são os personagens desta parábola. Queremos ouvir essa explicação. A explicação da parábola do joio. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os discípulos disseram: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A partir da parábola e também da explicação que Jesus dá sobre a mesma, cabe a nós pensar como seu ensino se aplica a nós também nos dias atuais. Vale lembrar que joio significa algo ruim, assim como uma erva daninha que nasce no meio de uma plantação. Nós precisamos lembrar que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Em Gênesis, no capítulo 1, versículo 31, Deus diz que ao criar o homem, ou seja, o ser humano, ele havia feito algo muito bom. Nós fomos criados com a essência de Deus, e assim como a imagem do trigo, algo bom, fomos criados para ser úteis, para produzir bons frutos. No entanto, o pecado é semeado entre nós, gerando índole pecaminosa no ser humano, corrompendo o ser humano. O pecado é como um fungo tóxico que envenena, que é nocivo ao homem. Logo, o que Deus criou para o bem, influenciado pelo pecado, acaba se tornando algo ruim. Essa parábola de Jesus, portanto, mostra essa realidade do homem caído, criado para dar frutos, se deixa envenenar pelo pecado. E o único remédio para o veneno do pecado, nós o conhecemos. Ele se entregou na cruz do Calvário. É Jesus Cristo. Jesus é o nosso tratamento. Nele temos a oportunidade de sermos curados, a nos tornarmos úteis, de voltarmos à essência de Deus, de dar frutos, de ser esse trigo mencionado nessa parábola. Por isso, a separação do trigo e do joio só acontece no final, quando maduros, na colheita. Um tempo precioso
que cada ser humano caído, inclinado ao pecado, recebe do próprio Deus para escolher o seu futuro eterno, viver como trigo para adentrar ao reino ou viver como joio para ser lançado no fogo. Muitas vezes o mal do joio é plantado em nossas vidas e quando nós descuidamos, temos a falta de disciplina, nós damos lugar ao espírito mundano, nós enfraquecemos moralmente e nos tornamos negligentes. Aí nós nos tornamos presos ao mundo, infiéis a Deus, soberbos, indisciplinados, prejudicados, corrompidos com o veneno que o joio produz. Que caminhos nós temos percorrido nos dias atuais, em que temos focado como indivíduos? Jesus tem sido a nossa cura diária, temos aproveitado o tempo que Deus tem nos dado. Uma outra característica distinta e que vale ser destacada entre trigo e joio é que o trigo é maleável por causa também do peso que dá ou que tem por causa dos frutos que dá, e por isso ele se curva facilmente. O joio, no entanto, por não produzir tantos frutos, ele não se curva, ele não fica pesado. Quantas vezes, assim como o joio não dando fruto, nós também vivemos a nossa vida e não nos permitimos nos dobrar ao ensino da palavra. Ela se torna irrelevante na nossa vida. Não a aplicamos no nosso dia a dia. Nós não nos esforçamos a partir da fé a vencer as nossas próprias atitudes, palavras e pensamentos, tantas vezes tão tóxicos. Preferimos viver a partir dos nossos instintos e desejos pecaminosos. Vivemos como se essa realidade anunciada por Jesus da separação do joio e do trigo fosse uma mera fábula. Não tememos o fim, e se ainda o tememos, queremos colocar tudo em ordem só quando estamos à beira da morte. Meus irmãos e irmãs, talvez não dê tempo. Uma frase atribuída a um personagem da novela Apocalipse, do Anticristo, chama a atenção e por isso eu compartilho ela com vocês. Assim dizia: a ignorância de não saber o que está após a morte me favorece. Uma frase atribuída ao Anticristo. Vale a pena pensar sobre isso. É exatamente isso. O que nos torna joio, cegos diante da palavra e daquilo que Jesus traz como boa nova, é a nossa ignorância. Não correr para Cristo enquanto há tempo para isso é ignorância nossa e é uma forma do inimigo de Deus ter o privilégio de nos ter em suas mãos. Essa parábola que Jesus nos ensina, ela quer nos mostrar, quer nos alertar para nós não vivermos na ignorância. Nos alerta de que há sim um poder hostil no mundo que está à espreita, tentando nos destruir,
tratando de destruir a boa semente da palavra em nós. No entanto, aquele que vive para Cristo se firma na palavra, dá fruto, sabe sua essência e não vive de aparência, se camuflando para apenas parecer trigo. Logo, este que se torna trigo entende através dessa parábola de que, como trigo, ele precisa se dobrar em humildade diante de Cristo, precisa oferecer frutos e com isso ele sabe que ele não deve se apressar em classificar as pessoas e pôr nelas uma etiqueta que diz bom ou mal, pois tendo ou gerando frutos, este trigo reconhece que não tem habilidade para efetuar uma separação precisa. Ao contrário, trabalha para que os que se opõem não sejam arrancados, mas sim instruídos, transformados e redimidos por Jesus. O cristão que é trigo, ele também entende como alguém que dá frutos, que a única pessoa que tem direito de julgar é Deus. Deus é o único que pode discernir entre o bem e o mal. Deus é o único que vê todo o homem e toda a sua vida. O terceiro ponto, aquele que é trigo, que dá frutos, entende que o tempo certo da colheita está somente nas mãos de Deus e que cada um escolhe o seu próprio futuro. Enquanto algumas pessoas podem cometer um engano grave e redimir-se pela graça de Deus, expiar o pecado, convertendo todo o resto da sua vida em algo bonito, outras pessoas podem viver uma vida honorável e no final arruiná-la com uma queda repentina no pecado. Meus irmãos e irmãs, aproveitemos esse tempo para crescer e amadurecer como filhos da graça de Deus e não como filhos do maligno. Por último, o cristão que é trigo, que dá frutos, ele entende que a colheita vai chegar. No final, chega essa separação anunciada por Jesus. Separação entre bons e maus, entre justos e ímpios. Pode ser que, do ponto de vista humano, pareça que um homem determinado escape às consequências de seus atos, mas há uma vida por vir. Pode ser que, do ponto de vista humano, pareça que a bondade nunca receba a sua recompensa, mas há um mundo novo que corrige a justiça do velho. Queridos e queridas, que todos nós possamos viver como trigo, que esta palavra nos ajude a perceber que ainda há tempo para mudanças, para transformação, para deixarmos de ser joio para ser trigo e que no grande dia da colheita e da separação entre trigo e joio sejamos achados neste feliz grupo de trigo. Amém. Convido também para que neste momento possamos cantar o hino Joio e Trigo, lembrando também que nós fazemos a nossa oferta, que pode ser tanto depositada na conta das comunidades, sendo assim também informada às tesoureiras, ou então guardada no envelope para ser entregue posteriormente. Lembramos hoje então
que também a oferta deste culto é destinada pelo nossa igreja a nível nacional ao projeto de missão no Sínodo Brasil Central. Um sínodo bem pequeno que precisa de apoio, precisa de auxílio financeiro para que também tenha ali suas comunidades mantidas. Nós possamos também fazer a nossa oferta com gratidão nos nossos corações por aquilo que Deus tem realizado nas nossas vidas. Cantamos Trigo e Joio. O homem planta o trigo e o joio também, rega o trigo e o joio também, mas o trigo se encurva por causa do peso, os frutos o fazem curvar-se no chão. O joio então cresce e fica formoso, pois ele é só palha e nunca será pão. Mas o trigo se encurva por causa do peso, os frutos o fazem curvar-se no chão. O joio então cresce e fica formoso, pois ele é só palha e nunca será pão. Deus criou o justo e o ímpio também. Chuva cai sobre o justo, sobre o ímpio também. Mas o peso do justo são as boas obras. Então vêm as provas e as aflições. O ímpio está sempre se achando seguro, pois na lei do ímpio não existe o não. Mas o peso do justo são as boas obras. Então vêm as provas e as aflições. O ímpio está sempre se achando seguro, pois na lei do ímpio não existe o não. Quando chega a colheita, ainda malham o grão, mas fazem do trigo o milagre do pão. O trigo então é recompensado, pois há muitos ele vai alimentar. O joio, apesar de estar ao seu lado, só produz o palha e queimado será. O trigo então é recompensado, pois há muitos ele vai alimentar. O joio, apesar de estar ao seu lado, só produz o palha e queimado será. Se a sua vida se assemelha ao trigo, dê glória ao teu Deus, pois tu és escolhido. Mesmo curvado por causa do peso, se alegre, em breve a colheita virá. Enquanto os anjos queimarem o joio, pro celeiro de Cristo tu que é trigo irás. Mesmo curvado por causa do peso, se alegre, em breve a colheita virá. Enquanto os anjos queimarem o joio, pro celeiro de Cristo tu que é trigo irás. Neste momento
momento final do nosso culto, convido também para um momento de oração. Amado e bondoso Senhor, nós queremos agradecer porque ouvimos também a Sua palavra sempre de novo tão especial. Quer também nos ensinar a viver da forma correta. Nós possamos estar neste tempo que Tu nos dás, aproveitando a vida, Senhor, andando nos Teus caminhos, produzindo frutos, vivendo conforme o trigo, Senhor, que assim também traz bênçãos, beneficia, Senhor, as pessoas e também assim se prepara para o reino eterno, vindouro, que Tu, ó Deus, tem preparado para os Teus. Permite, ó Senhor, que cada um de nós possa sempre de novo buscar ser trigo, Senhor, deixando de lado esta inclinação ao pecado que tem atrapalhado e corrompido a vida do ser humano. Nos ajuda, Senhor, a sermos todos nós trigo e que possamos adentrar ao Teu reino eterno. Nós queremos também lembrar neste dia, Senhor, todas as pessoas que sofrem alguma dificuldade, pessoas que estão doentes, como é o caso da dona Sueli Lor, ó Deus, também ali, quando ela está em tratamento de câncer, buscando, Senhor, a cura, que Tu estejas com ela, que Tu possas botar a Tua mão poderosa sobre a vida dela, guardando, Senhor, esta mulher em Teus caminhos de amor, permitindo a ela, Senhor, olhar sempre com esperança para Ti e que Tu possas, Senhor, realizar toda a Tua vontade na vida dela, Senhor. Guarda, ó Deus, esta querida nas Tuas mãos. Assim também cada um dos nossos queridos que estão doentes e que talvez neste momento estamos lembrando, Senhor. Guarda, ó Deus, restaura a saúde, cuida e assim permite, ó Deus, que enxerguem também a luz da Tua salvação. Cuida também, ó Deus querido, de toda essa situação de pandemia que as pessoas têm vivenciado. Tu sabes, ó Deus, que não apenas há medo por sermos contaminados por este vírus e talvez não conseguir nos recuperar do mesmo, mas também outras situações são geradas por causa dessa pandemia. Há pessoas desempregadas, Senhor, há pessoas sofrendo solidão nas suas casas, há pessoas, ó Deus, sofrendo abusos emocionais, abusos físicos, Senhor, inclusive abusos sexuais, crianças, Senhor, sendo machucadas, feridas emocionalmente. Ó Deus de amor, tem compaixão de cada pessoa, de cada lar, ó Deus, para que esses males não tenham poder sobre a vida dessas pessoas, tantas vezes inocentes, sofrendo situações tão difíceis. Tantas mulheres, ó Deus, sendo mortas, ó Deus, tantos casais se separando, Deus querido e amado, tantos idosos sendo maltratados. Tu sabes, ó Deus, o que está acontecendo em cada casa. Pedimos, Senhor, e clamamos pela Tua misericórdia nessas situações. Ajuda, ó Deus, a cada um, que também nós sejamos instrumentos da Tua justiça, aonde nós conseguirmos, aonde nós pudermos, ó Deus, fazer a diferença. Não permite, ó Deus, que nós hesitemos nisso, mas que nós possamos fazer a nossa parte como o trigo que queremos ser. Também, querido Senhor, queremos agradecer, porque também Tu cuidas de cada um de nós e também, Senhor amado, Tu tens feito Tuas obras maravilhosas nas nossas vidas.
agradecemos de forma especial aqueles que estão aniversariando ou que estiveram de aniversário nos últimos dias. Sê com cada um, ó Deus, e neste momento onde o abraço não é possível, que tu, com o teu abraço de amor, possa aconchegar a cada pessoa em seu colo, para que assim também viva a partir do teu amor e que saiba render graças a ti por tuas grandes maravilhas, bênçãos derramadas na vida de cada um. Pedimos ainda pelos governantes municipais, estaduais, federais, Senhor, e também por tudo aquilo, Senhor, ou por todos os líderes mundiais. Tu possas também, Senhor, dar orientação, inspiração a cada um deles, que sejam instrumentos, ó Deus, de paz, que sejam instrumentos, ó Deus, que assim permitam também se conduzir pela tua vontade. Querido e amado Senhor, cuida também da nossa igreja nesse momento frágil, onde nós não podemos nos encontrar pessoalmente. Que tua igreja, não apenas como denominação luterana, mas os fiéis, o corpo de Cristo, possam estar firmes em ti, que possam continuar se fortalecendo por todos os meios, Senhor, que tu possibilitas a cada um de nós. Não permite, ó Deus, que a fé daqueles que estão dentro da tua igreja vacile, Senhor, mas que cada um possa se firmar ainda mais, para que também, quando pudermos de novo nos reunir, possamos estar firmes e felizes, Senhor, pela oportunidade de novo nos reencontrar. Tudo mais, ó Deus, que nós também não conseguimos expressar com nossas palavras, nós queremos incluir, Senhor, na oração que Jesus nos ensinou, dizendo juntos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meus irmãos e irmãs, que também assim nós possamos agradecer ao nosso Deus por esse tempo que pudemos ter juntos e que neste momento também possamos clamar que este domingo seja na presença do Senhor e que Ele nos abençoe para adentrar esta nova semana. Por isso clamamos que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós levante o seu rosto, nos dê e nos acompanhe com sua paz. Na paz do Salvador, na paz do Espírito Santo Consolador, na paz do Pai Eterno, que nós possamos permanecer e que possamos servir ao triuno Deus com muita alegria nos nossos corações. Amém. Um abençoado domingo a cada uma de nós. Terminamos cantando: Cuida bem, Senhor. Que Deus cuide de ti, cuide de mim. Amém. Cuida bem.
poderoso fortalece.